E já estamos de volta e agora nós vamos fazer o giro de notícias e saber o que é destaque em toda a região. E vamos começar pelo Pará, porque olha só, de acordo com o Denatran, neste mesmo período do ano passado, o Pará possui uma frota de mais de 1 milhão de veículos. Um dado preocupante que levanta discussão sobre a urgência de políticas que melhorem o transporte público. Trafegar nas vias de Belém tornou-se cansativo, estressante e perigoso. Trânsito lento e muitas vezes hostil é cena comum hoje em dia. Na cidade como um todo, mais congestionamentos, mais filas, mais acidentes, número maior de acidentes, maior poluição, então os tempos de deslocamento se tornam maiores e as dificuldades para estacionar os veículos, porque quando você utiliza o seu veículo, quando a gente utiliza o transporte individual, existe essa necessidade de você ter que estacionar o seu veículo quando chega ao local de destino, diferentemente do sistema de transporte público. Então, para isso, a gente precisa de espaços para esses estacionamentos que não temos. O quantitativo de veículos nas ruas é grande. De acordo com especialistas, isso se deve à condição do transporte público. Isso é uma tendência nacional, até assim a nível de América Latina, A frota tem crescido muito e em decorrência principalmente as deficiências do sistema de transporte público. Faz com que as pessoas migrem para esses modos individuais motorizados, que é o automóvel e a motocicleta. O uso de veículos particulares é mais frequente e os números são surpreendentes. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que até o mês de abril havia aqui no estado do Pará 503.551 carros, um número superado pela quantidade de motocicletas contabilizadas no mesmo período. Foram 693.582, dados que assustam. Tem havido registro número muito alto de acidentes envolvendo motocicletas, E as sequelas normalmente são muito mais graves, são sequelas muito fortes. Então, realmente, nós ainda não conseguimos medidas eficazes para a redução de acidentes envolvendo motocicletas. A realidade é essa e se agrava sem a possibilidade de outros meios de transporte, como bicicletas, por exemplo. Em Belém, são poucas as ciclovias. A gente precisa de políticas públicas, transporte, políticas públicas eficientes. A gente precisa de um sistema de transporte público eficiente, de qualidade, que atenda aos desejos da população, que atenda aos desejos de viagem dessa população. E quando eu falo em sistema de transporte público, a gente precisa trabalhar a nível de região metropolitana, não apenas com terrestre, mas também explorar o potencial hidroviário existente, e integrar esse transporte hidroviário com o transporte terrestre, por ônibus. A gente precisa, que isso aí já está sendo feito na cidade, ampliar a rede cicloviária para dar essa alternativa de utilização do uso da bicicleta, melhorar o sistema cicloviário na cidade. Então, são várias ações que a gente tem que trabalhar de forma integrada para a gente melhorar o nível de mobilidade da população da região metropolitana. No Amapá, o varejo e o setor de serviços têm os piores resultados do país, segundo o IBGE. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que o Amapá encerrou o mês de abril com os piores resultados entre os estados na venda de produtos do varejo e de setor de prestação de serviços. O resultado mais preocupante foi no comércio, onde o Amapá ficou com a pior marca do país. A queda no volume de vendas do varejo caiu 22,1%. Na comparação com março, o mês fechou com menos 5%. Nos acumulados de 2016 e dos últimos 12 meses, os índices não foram diferentes. Eles seguiram a tendência e diminuíram menos 21,5% e menos 18,3%, respectivamente. A queda nas vendas, consequentemente, afetou as receitas dos empresários. Eles terminaram abril com uma diminuição de menos 14,2% no faturamento em relação a março de 2015. Já na comparação com fevereiro, o índice ficou em menos 1,7%. No setor de serviços, o Amapá também apresentou queda.
o indicador ficou com menos 15,3% no volume em relação ao mesmo mês de 2015, sendo o segundo pior resultado entre os estados, perdendo apenas para o Amazonas com menos 16,3%. Na pesquisa do comércio, o IBGE analisa mensalmente o volume de vendas e as receitas das empresas do ramo econômico. Também são analisados os empreendimentos do varejo ampliado, que são aqueles do ramo de comercialização vinculados a veículos, motos e materiais de construção. Nesse item, o Amapá também apresentou queda. O recuo foi de 18,6%. Paralelamente, na pesquisa de serviços, o IBGE estuda a receita e o volume de empresas formais, com pelo menos 20 pessoas ocupadas, que atuam nos ramos de prestação de serviços de alimentação, comunicação, transporte e administrativos. Vamos agora conhecer uma atração turística e também de pesquisa que cada vez ganha mais espaço no Acre. É a observação de aves. Olhos e ouvidos atentos. Qualquer movimento nas árvores ou um canto diferente e o binóculo aproxima para ver o que é. Nesse momento, Ricardo está passarinhando. Esse é o nome dado para atividades de observação de aves, praticada por turistas e biólogos como ele. Desde a graduação, Ricardo alimenta essa paixão pelas aves. 2002, quando eu trabalhei num criatório científico só de aves, e aí eu conheci o grupo lá em Pernambuco dos Observadores de Aves de Pernambuco, que é tipo uma associação. E eles me ensinaram a contemplar as aves livres na natureza, com binóculos, né? De lá para cá, o Ricardo mudou de estado e veio trabalhar como biólogo na Secretaria de Meio Ambiente do Acre. Aqui, ele deu continuidade à observação das aves, uma atividade que envolve curiosidade e estudo científico. O Brasil possui quase 2.000 espécies de aves. Desse total, estima-se que 700 estão no Acre, e o Ricardo já teve a oportunidade de observar 300 delas, e algumas raras. Uma ave que ela é muito rara, que ocorre aqui no Acre, e ela habita os tabocais, que são aqueles bambus bem espinhosos. É uma ave que ela é muito inconspícua, né, que é um termo que a gente diz a aves que são difíceis de ver. Ela se chama flautim rufo, é o Quinipodectes superrufus. O flautim rufo, poucas pessoas no mundo viram, e eu tive a oportunidade de ver. Agora, na hora da foto, a câmera falhou. E para ser um observador de aves, não é preciso muita coisa. Basta ter curiosidade e olhar atento à natureza. O quintal de casa pode ser um ótimo lugar para passarinhar. Primeiro, você precisa gostar de pássaros, né? Ou da natureza em si. Mas não precisa muita coisa. Você pode observar até do seu quintal de casa. Mas é uma atividade assim que ela, vamos dizer assim, é viciante. Depois que você começa, você entra naquele mundo e muitas vezes se torna uma filosofia de vida, como a gente conhece por aí vários casos, né? Não é de hoje que a situação energética no estado de Roraima causa preocupação. Recentemente, um aumento foi anunciado, mas depois de uma liminar, o reajuste foi suspenso. Mesmo assim, alguns consumidores já receberam um valor a mais na conta de energia. E é exatamente sobre isso que o PROCON orienta. Acompanhe. As contas que tiverem tarifas adicionais poderão ser reemitidas. Sobre isso, nós vamos conversar com Gabriela Rocha, assessora jurídica do PROCON Boa Vista. Gabriela, quem percebeu uma tarifa adicional, como deve proceder? Então, deve procurar a empresa e solicitar que a sua nova fatura seja emitida sem esse valor do reajuste. E quem já realizou esse pagamento? Bom, quem já realizou o pagamento também deve procurar a empresa e solicitar que esse valor seja compensado nas próximas faturas. Obrigado pelas informações. Larissa Adairalba, de Boa Vista, Roraima, para Amazonsat. Por isso, realmente é muito importante a pessoa ficar atento na conta de energia para não pagar valor indevido. Agora nós vamos a um breve intervalo. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou de volta.